a inteligência artificial, em hipótese alguma, ela vai substituir o humano, né? A inteligência artificial, ela é excelente quando justamente agregada, né, com o ser humano. Porque a inteligência, ela precisa ser treinada, né, para justamente entregar o que precisa, de fato, otimizar a nossa vida, né? Sim. Então, assim, eu acredito, não só acredito, né? Sou uma entusiasta da IA, da inteligência artificial, estudo inteligência artificial, acho extremamente necessária, acho que a gente consegue otimizar e trazer recursos muito importantes, e isso faz com que a gente reduza o nosso tempo e a gente possa ceder o nosso tempo para outras questões. Então, é um facilitador de fato, mas precisa ser bem utilizada, né? A base da inteligência, ou a base do agente, ele tem que ser bem instruído. O sistema, assim, enquanto o sistema COFEM, né, Conselhos Regionais, já tem alguns projetos em alguns regionais que utilizam a inteligência artificial, por exemplo, para fazer o primeiro atendimento com os titulares. Então, isso já existe dentro do sistema. Então, está crescendo nessa potência. Você sabe se existe alguma resolução que já fala sobre inteligência artificial? Ainda não. Para orientar? Ainda não. Né? Não. Beleza. E a teleenfermagem? O que você acha da teleenfermagem? É uma solução real para desafogar o sistema de saúde e abrir mercado para os enfermeiros? Ou isso acaba precarizando o atendimento e não tem espaço, na verdade, para os enfermeiros nesse mercado? Eu acredito num espaço para... Na verdade, assim, eu acredito em espaço, acredito e tenho certeza, né, que espaço no mercado para enfermeiro existe em diversas áreas, né? A tele é mais uma. Quando o processo de trabalho ele é bem constituído e organizado, eu acredito na teleenfermagem, sim. Não acho que seja uma precarização da assistência, tá? Eu acho que ele é mais um recurso que pode ser agregado. Mas aí depende do todo, depende da análise do processo. Te entendo. Existe fiscalização para a teleenfermagem? A gente fiscaliza, na verdade, onde existe enfermagem, existe fiscalização. A nossa dificuldade hoje, aí por conta da legislação, é fiscalizar o nicho de home care, né? Porque a gente não tem como... Na verdade, são residências, né? A gente não tem acesso às residências dos familiares, né? Ou do próprio paciente que é acompanhado. Então, a gente só tem acesso à base da empresa. Então, essa hoje é a nossa dificuldade, é um nó dentro da fiscalização ainda, a questão do home care, do próprio sistema. Não só do sistema, como da própria legislação. A gente tem uma legislação... Aqui no Rio de Janeiro, a gente já tem... Até já tivemos, né, algumas audiências públicas com a deputada enfermeira Rejane, quando ela estava como deputada estadual. Agora a deputada enfermeira Lilian também tem trazido isso à discussão. Mas ainda é algo que a gente precisa de um projeto de lei robusto para que a gente possa entrar nesse nicho de uma maneira mais assertiva. Entendi. Como é que tem sido a fiscalização dos enfermeiros nos consultórios? Porque nós já temos resolução vigente que dá respaldo, que dá autonomia. A gente sabe que o sistema COFEM, Conselhos Regionais, apoia isso, né? E tem aumentado? Você, assim, fiscaliza consultórios, né? Eu queria saber se tem aumentado a demanda de consultórios por enfermeiros. Se eles estão legais, todos que vocês fiscalizam, eles estão dentro da legalidade? O que você orienta para os enfermeiros que desejam abrir um consultório ou até os que já abriram, mas ainda não estão dentro das normas legais? O que você pode falar um pouquinho para a gente? Olha, a nossa demanda de fiscalização hoje, ela é através do Ministério Público, Defensoria Pública, Vigilância Sanitária e o nosso próprio planejamento. Tá? Mas os órgãos externos demandam para a gente hoje 70%, 80%. Então, hoje, o que a gente fiscaliza é praticamente atendendo esses órgãos externos, né? A nossa demanda, que a gente chama de proativa mesmo, que é justamente do nosso próprio planejamento, ela é bem reduzida no escopo geral. Ainda assim, nós fiscalizamos, né, quando há principalmente alguma denúncia, algo precisa ser verificado nos consultórios de enfermagem, mas... Sinceramente, a gente não tem tido problemas com a questão da estrutura dos consultórios, nem dos procedimentos realizados. Ai, que bom, tá? Isso é uma ótima notícia, né? Principalmente para a sociedade que está recebendo serviço. Né? Assim, claro que situações isoladas existem e aí a gente trata da maneira que precisa ser tratada, né, seguindo as normativas do próprio sistema e do que há previsto legalmente, de lei estadual, lei federal, respeitando os espaços, as condutas,
pode ser feito e o que não pode ser feito. Mas, no geral, assim, a minha mensagem para quem está assistindo, para os enfermeiros que têm o desejo, né, de abrir um consultório, seja no nicho da estética, seja no nicho do curativo, enfim, das funções que podem ser exercidas pelos enfermeiros, é que façam. Tá? É que façam porque há mercado, né? Há demanda e é um excelente trabalho que precisa ser colocado. Sim, eu concordo com você e vale a pena a gente ressaltar aqui, quero que você esclareça isso, melhor do que você, sobre a questão dos técnicos de enfermagem que querem abrir consultórios. O técnico de enfermagem é um profissional autônomo que pode abrir um consultório? Então, o técnico de enfermagem tem as limitações legais com relação a essa questão do consultório, né? Então, aí já difere bastante, né? O enfermeiro, sim. O enfermeiro não tem nenhum óbice com relação a isso. Para o técnico, já sim. Tem, né? E o que eu oriento para os profissionais que me procuram para me pedir mentoria de carreira? Eu tenho muito técnico de enfermagem, aluno meu, que quer abrir um consultório. E aí eu oriento a eles que o profissional técnico, assumindo a sua função de técnico de enfermagem, não pode abrir um consultório. Porque legalmente, pela nossa lei do exercício profissional, a 7498, me corrija se eu estiver errada, eles não têm autonomia para exercer uma atividade sem a supervisão, orientação, né, coordenação do profissional enfermeiro. Exatamente. Então, como técnico de enfermagem, ele não pode abrir um consultório. Não. Agora, se ele quiser abrir como um empreendedor, como um esteticista, como um outro cargo, que ele não use o termo técnico de enfermagem. Aí ele é um cidadão. Ele pode. Aí ele é um cidadão que tem essa liberdade. Perfeito. E se ele estiver atuando nesse consultório prestando assistência, ele pode, sem a presença do enfermeiro, por exemplo, eu já orientei mentorado meu que ele podia contratar um enfermeiro para poder criar todo o processo assistencial com o processo de enfermagem, com o levantamento de coleta de dados, com resultados esperados e intervenções focadas para aquilo que a enfermagem tem autonomia para fazer, mas ele sendo orientado por um profissional enfermeiro. E aí ele atuaria sozinho no consultório em determinados momentos. Isso é possível, Dani? Depende dos procedimentos que seriam realizados. Aí tem que analisar de fato, assim, o que esse consultório se presta, né? Que tipo de serviço que ele vai ser oferecido. Entendi. Tá? No caso, seria estética. Não há normativa, não há previsão legal para o técnico de enfermagem atuar sem a supervisão direta durante todo o tempo ali, nem para realização de procedimentos invasivos na estética.